Vamos lá. Trabalhando um pouco agora com sólidos geométricos, né? Na atividade do dia 26/11. Na atividade do dia 26/11 a gente vai conhecer algumas primas e algumas pirâmides. E vamos ver para a definição de prisma. Está dizendo aí, prismas são sólidos geométricos que possuem duas bases poligonais e um número limitado de faces laterais. Pirâmide é um poliedro com uma base formada por um polígono e as faces formadas por triângulos unidas em um vértice a uma certa altura. Vamos lá. Os prismas, eles têm basicamente esse formato. Tem duas bases, tem alguns vértices. Vamos lá para algumas coisas. As bases são as figuras que estão em cima ou embaixo. Os vértices são o encontro entre as semi-retas. A gente vai chamar de vértices. As arestas são esses tracinhos que a gente tem aqui, ó. A gente vai chamar de arestas. As faces laterais são essas figuras geométricas que estão aqui desse lado, certo? São as faces laterais. Certo? As bases, como eu falei, são essas daqui, ó. Bases. E essa daqui de cima também é uma base. Ok? Então vamos lá. Outra coisa que a gente observa também nos prismas são a altura. A altura entre eles, que é a medida daqui, ok? Então vamos lá. Diferentemente dos prismas, as pirâmides são o seguinte: só tem apenas uma base. Ou seja, ela não tem a base de cima. E as faces laterais dela são formadas por triângulos. Onde aqui, ó, elas vão se encontrar num único vértice, ok? Elas pegam, as arestas pegam da base e se encontram no único vértice aqui em cima. Essas são as pirâmides. E tem aí alguns exemplos na atividade, ok? Vamos para a questão número 1. Indique quais elementos estão representados pelas letras A, B e C. Vocês vão observar aí bem direitinho aí nas partes dos prismas, onde tem as arestas, os vértices e as faces. E vocês vão dizer o que cada um representa. A segunda questão é para completar a tabela, ok? Quer saber o nome da pirâmide, o número de lados do polígono da base, o número de face, o número de vértice e o número de aresta. Vocês vão contar direitinho aí em cada polígono. A terceira questão: ligue cada sólido geométrico com sua respectiva planificação. É como se pegasse o seguinte. Vamos pegar a exemplo vamos pegar um prisma aqui, vamos desenhar um prisma. Vou desenhar um prisma de base hexagonal. Vamos lá desenhar esse prisma de base hexagonal. Por que prisma de base hexagonal? Porque o polígono formado pela base tem 6 lados, ok? Vamos lá, não ficou muito bem desenhado não, mas dá para vocês entenderem. Se a gente quiser saber a planificação desse prisma, vamos lá. Ele tem formado por 6 figuras laterais, certo? Todas elas são retângulos. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. E aqui a gente vai desenhar as bases. Ou seja, a gente pode dizer que essa é a planificação desse prisma de base hexagonal. Ok? Não ficou muito bem desenhado não. Se fosse uma pirâmide de base quadrada, como é que ficaria? Uma pirâmide de base quadrada. Ela tinha 4 triângulos assim. Vamos ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui formaria um quadrado.
Esse seria a planificação de uma pirâmide de base quadrada, ou seja, essa daqui. Aí vocês vão observar aí direitinho na terceira questão e tentar interligar as figuras. Na quarta questão, qual é o nome das figuras geradas pelas planificações abaixo? Aí vocês vão observar aí e dizer o nome de cada figura. Na quinta questão, quantas arestas tem um prisma de base pentagonal? É um exemplo aqui, ó, um prisma de base pentagonal. Vocês vão contar as arestas, ou seja, esses segmentos de reta. Aí vocês colocam aí a resposta na quinta questão, ok? E fica aí, gente, essa é a atividade do dia 26/11, para vocês tentarem responder aí com calma.